Sejam todos bem-vindos ao canal Medo Silencioso. Não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Além disso, comente de qual cidade você está falando. Desde já, o nosso muito obrigado. O relato que vou contar aqui aconteceu com uma terapeuta holística enquanto fazia uma reforma em sua casa. A terapeuta holística, Vanusa Ribeiro, que em 12 de setembro de 2014 passou pela experiência quase morte. Estava tendo uma reforma em casa, tinha umas madeiras espalhadas no chão e por conta disso eu tive uma queda. Era à noite, vinha de um expediente de trabalho, estava cansada. E assim acabei dormindo. Quando acordei, senti muita dor. Coloquei a mão na minha perna e percebi uma bolha muito grande de sangue. Na minha perna, Vanusa tinha um abscesso na veia femoral. Ficou do tamanho de uma mão e doía muito. Fui levada às pressas para o pronto-socorro. Estava numa cidade do interior de São Paulo, então não tinha acesso a grandes médicos. Fui parar num hospital público pequeno, e ali eu passei a noite inteira gritando de dor. Lá não tinha ninguém que pudesse resolver a situação, e eu não tinha condições de ser transferida para um outro hospital. Às 5 da manhã, a terapeuta desmaiou de dor. Voltou do desmaio, tomou morfina, porém o medicamento não fazia efeito. Depois disso, aconteceu o primeiro milagre. Um médico do centro de São Paulo, que era o especialista que eu precisava para aplicar uma sonda, para que eu fosse transferida. Foi visitar um colega que estava de plantão. Ele viu meu estado e me ajudou. Estava tão fraca que nem consegui gravar o rosto dele e o nome. Em um estado hemorrágico enorme e já perdendo a consciência, Vanusa chegou até o hospital em Campinas e começou a receber atendimento. Não lembro de entrar, só me recordo de estar deitada em uma maca muito fria, da luz do refletor, de muita gente ao meu redor. Gente falando alto, gritando. Os profissionais me deram injeções. Tive parada cardiorrespiratória por causa da dor e apaguei. Quando a terapeuta perdeu a consciência e passou pela experiência quase morte, dessa forma, ela se viu em um outro plano. Lá tudo era luz. Me sentia leve em estar ali. Já não sentia dor e nem tinha conexão com o meu corpo físico. Conforme ia andando, era como se eu fosse passando pela luz, e ao mesmo tempo, ela passava por mim. Uma sensação de uma névoa branca e ao mesmo tempo incandescente de várias cores. Tudo aconteceu quando eu precisei passar por uma cirurgia no coração. Na época, fiz alguns exames e precisei realizar uma angioplastia. A cirurgia parecia ter corrido bem, mas quando saí da sala de operação, tive uma parada cardíaca. Foi justamente durante essa parada que eu despertei. Não meu corpo, mas meu eu, Carmen. Eu, Carmen, em alma. Inicialmente achei que estava sonhando, pois acordei de repente com um susto. Vi meu corpo deitado na maca, os médicos realizando os procedimentos. Ouvi os aparelhos apitando e vi uma enfermeira. Pensei logo que tinha desencarnado, mas, ao pensar nisso, fui invadida por uma sensação de paz. Eu estava completamente envolvida por uma calma que me fez acreditar que não estava morrendo. Naquele momento pensei: calma, Carmen, você está apenas fora do corpo. Foi quando vi entrar na sala um homem e uma mulher, ambos vestidos de branco. O homem usava camisa e calça brancas, e a mulher, um vestido branco. Eles eram lindos, aparentando ter entre 40 e 50 anos, e flutuavam pela sala. Ao vê-los, fui tomada por uma paz e uma sensação de ternura. Eles se aproximaram de mim. A mulher olhou para mim, sorriu e disse: filha minha, vamos dar um passeio, você ficará bem. Então ela tocou com a mão direita minha testa e fomos instantaneamente transportados para uma grande sala, que parecia um hall de um teatro europeu. Não havia ninguém ao redor. Apenas eu e eles na minha frente. A mulher, com um sorriso lindo e envolta em uma luz radiante, falou: Carmen,
Sua oportunidade de viver não acabou ainda. Você voltará e entenderá o que aconteceu. Faça seu melhor. Você é uma grande mulher, sua filha precisa de você, assim como seu companheiro. Você só precisa descobrir como viver melhor. E estamos aqui para que você não esqueça disso. Olhe a vida para além do agora. Estamos sempre com você. Não desista nunca. Naquele momento senti e vi uma luz sair do meu peito, crescendo e invadindo todo o salão. A luz clareava e ofuscava, tomando conta do ambiente, até que não consegui ver mais os dois nem nada ao meu redor. A luz dominou tudo e então voltei ao meu corpo. Acordei já no quarto do hospital com a sedação acabada. Fiquei uma semana internada. Recuperei-me e recebi alta. Sempre que tento descrever o que senti, tenho a sensação de que faltam palavras para expressar completamente. Mas posso dizer que foi uma sensação de plenitude. Incrivelmente, essa sensação de paz e felicidade me acompanha até hoje. Sinto que estamos conectados ao universo e que fazemos parte de algo muito maior. Quando acordei no quarto do hospital, sabia que tinha vivido algo extraordinário, mas possível para qualquer um. Depois que voltei para casa e recuperei-me da cirurgia, procurei um psiquiatra para entender melhor o ocorrido. No final, fui ao médico por causa do meu marido. Quando contei a ele, ele ficou assustado e queria saber se eu tinha ficado com alguma sequela. A médica foi gentil e confirmou que se tratava de uma experiência de quase morte. Sei que a medicina não tem um consenso sobre o assunto. Esses fenômenos cerebrais são complexos, e quanto mais se sabe, menos certezas existem. O fato é que estou aqui e sei o que passei. Espero que a medicina evolua e consiga provar que a consciência é mais do que eles imaginam. Hoje sou uma pessoa transformada. Eu era insatisfeita, chata e reclamona. Aquele estilo de vida não me levaria a lugar nenhum e eu acabaria me tornando uma velha amarga. A vida sabe o que precisamos. O recado dado pelos dois seres de luz foi fundamental para a minha transformação. Hoje, sou uma mãe e esposa melhor. Aprendi a escutar mais os outros. Relato sobre uma experiência de 35 anos atrás. Foi uma cirurgia de abdômen e ela teve uma experiência de quase morte. Cássia conta que era para ser uma cirurgia simples. Me disseram que não era arriscada e fui tranquila para fazer o procedimento. A cirurgia começou tranquila e de repente senti um mal-estar. Lembro que começou a ter muito barulho de vozes na sala, máquinas, e aí senti como se estivesse levitando e comecei a me afastar daquele barulho, daquele ambiente. Fui para um local desconhecido e era como se estivesse num vácuo. Estava no meio da cirurgia. Me vi, só não lembro de ter visto os profissionais. Vi meu corpo, me vi deitada, levitando e me afastando. Fui para um local desconhecido. Era um túnel e passei por ele e vi um clarão no fundo. Vi uma luz. E eu indo, mas não fui andando. Fui flutuando. E uma sensação de paz, muito forte. Mas minha voz interna ordenou: não, não é hora de você ir. Não é para continuar indo para este local. Era claro, e começou a abrir feito um horizonte. A sensação era estranha, uma coisa nova, mas não era apavorante. Era de paz. Mas disse para mim mesma que é para voltar e vi meu corpo voltando. Lembro-me de que acordei chorando na sala de cirurgia e a médica me disse: "Tá tudo bem agora." Mas senti que a médica estava um pouco nervosa. Mesmo assim, ela confessou que tive um probleminha, uma intercorrência na cirurgia, mas ficou subentendido como se eu tivesse tido uma parada respiratória. E a médica me disse depois que tive uma complicação na cirurgia. Depois desse fato, Cássia conta que nunca mais foi a mesma pessoa. Enxerguei a vida de forma diferente, mais humana, e senti-me mais em harmonia com a natureza. Um mundo mais humanizado e de que existe vida além da nossa vida física, destacou, ao acrescentar que sempre foi católica, mas estava afastada da vida espiritual. Depois passei a ler sobre coisas de vida após a morte. Em função das sequelas da cirurgia, Cássia não pôde ter filhos. Ela tinha, à época, 25 anos. Soube disso depois de uns 10 anos da cirurgia. Sobre a EQM,
Diz que muito tempo depois resolveu fazer um mapa astral com uma astróloga. No mapa, a profissional relatou que Cássia havia feito uma passagem, ou seja, saiu da vida para outro espaço. Eu não lembrava disso, fiquei até confusa, mas depois fiz essa relação com a experiência de quase morte na minha cirurgia. E aí entendi o porquê ela disse que fiz uma passagem. Val começa a relatar que desde jovem sofre com asma e nas crises conta que chega a ficar roxa. Na faixa dos 40 anos, Val lembra que tinha uma crise em cima de outra e uma delas ocorreu quando ainda morava em São Paulo. Eu vivia mais na Santa Casa do que na minha residência por causa das crises. Lembra a doméstica, na época em que morava com o esposo no bairro de Santo Amaro, na capital paulista. Mas certo dia, há 17 anos, em uma dessas crises, Val sentiu-se muito mal. Eram mais ou menos 4 da manhã e estava cansando demais. À noite passei cansada, até que a certa altura da madrugada pedi socorro. Ela lembra que usava um inalador, mas desta vez o equipamento não funcionou de jeito algum. O marido, vendo o estado delicado da mulher, saiu para a rua em busca de socorro. Uma vizinha minha, que considero uma irmã, estava dormindo. Acho que já eram umas 4:30 da madrugada. E de repente, chegou na minha casa acompanhada da filha e disse que havia sonhado com a minha agonia e não foi o meu esposo que a chamou, porque ele havia ido para a rua no sentido de chamar algum carro e me levar a um hospital. Minha vizinha disse que me encontrou no chão e eu já aparentava estar morta, pois estava toda gelada, e lembrou do sonho que havia tido comigo. Eita, filha, a Val está morta, recorda Val ao se referir às palavras da vizinha, a filha, naquela madrugada. Ela sentiu que algo muito grave havia ocorrido ali e começou a gritar: Val tá morrendo, Val tá morrendo. Eu já não estava mais aguentando falar, já tinha perdido as forças. Aí, ali no chão mesmo, lembro-me de que senti a lágrima da minha amiga escorrer no meu rosto. E como se fosse um eco ao longe, ouvi seus gritos. Foi quando vi meu corpo descendo num buraco, e eu descendo junto já em um caixão, e algumas pessoas que eu conhecia jogarem terra em mim, juro por meus netos. Aquela sensação era como se minha mente estivesse acordada. Senti meu corpo descendo no buraco e o pessoal jogando terra em mim, eu sendo sepultada. Val diz que o episódio lhe deu a impressão de ter ocorrido entre um intervalo de 2 ou 3 minutos. É uma imagem muito clara na minha mente, e vi quando a vizinha disse que a Val morreu. O esposo Bezerra conta que a vizinha não teve dúvida. Sem pulso e sem nada, nossa vizinha tinha a certeza de que a Val estava realmente morta, não era dúvida. Completa o esposo. Foi aí que Bezerra, ao voltar da rua, usou a técnica da respiração boca a boca e viu a mulher, finalmente, ressuscitar. O coração dela não batia, estava realmente gelada, diz o marido, que afirma ter trabalhado como motorista de ambulâncias e aprendeu a técnica de ressuscitação durante a profissão. Foi um susto muito grande, porque a sensação realmente era de que estava morta, completa Bezerra. Naquela agonia toda daquela inesquecível madrugada para Val, ela foi levada ao hospital e todo o procedimento foi feito até ela melhorar. A história relatada é sobre uma mulher que viveu uma experiência extraordinária após uma cirurgia de apêndice marcada para 4 de novembro de 2020. Antes da operação, o médico João Marçal a tranquilizou, dizendo que o procedimento seria simples, o que a fez sentir-se segura. Ela só descobriu mais tarde que poderia ter tratado a condição com antibióticos. Preparando-se para a cirurgia, ela seguiu as instruções de jejum e se despediu de seu esposo de maneira leve, fazendo uma brincadeira sobre não retornar. Ao chegar ao hospital, estava ansiosa e com fome. Foi recebida pela enfermeira Luísa, que a orientou a usar máscara, exceto durante o procedimento, e realizou um teste para coronavírus que deu negativo. Sua última memória antes da cirurgia foi o momento da anestesia, quando ela se sentiu extremamente sonolenta e começou a flutuar fora do seu corpo.
Observou seu corpo na mesa de cirurgia e experimentou uma sensação de leveza, como se estivesse sendo diluída e expandida. Em um estado de flutuação, ela via diferentes partes do hospital e se deslocava instantaneamente para lugares ao redor do mundo, como o Himalaia e a Grande Muralha da China. Enquanto via o planeta Terra se distanciar, pensou em sua avó, que apareceu como uma luz. A avó comunicou-se com ela através de pensamentos interseccionais, e a protagonista experimentou um conhecimento profundo e universal. Sua avó lhe disse que era hora de voltar, e ela foi puxada de volta para a Terra rapidamente. Ao acordar, encontrou-se em um ambiente desconhecido, com pessoas que não reconhecia. Sentiu uma dor intensa, como se tivesse sofrido um grande impacto. Confusa e assustada, percebeu que estava em um hospital diferente e não entendia as línguas faladas ao seu redor. Sua aparência também era diferente. Ao olhar no espelho, viu um corpo com características asiáticas, o que a deixou aterrorizada. Desesperada, ela achava que havia sido transferida para um corpo e hospital errados e desejava voltar à sua vida anterior. Durante a recuperação, 2 jovens a visitavam diariamente. Eles falavam um idioma que ela não compreendia e mostravam fotos que não significavam nada para ela. Percebendo que os jovens se importavam muito com ela, a protagonista decidiu tentar se comunicar. Em uma dessas visitas, ouviu o rapaz falando inglês ao telefone. E, ao ver que a jovem não estava presente, aproveitou a oportunidade para falar com ele. Surpreso e atônito, o jovem, Wang Qiang, revelou que estava chocado por ela falar inglês. Ela pediu ao jovem que não contasse a ninguém sobre sua capacidade de falar outro idioma e pediu alta do hospital. O jovem informou que o corpo dela havia sofrido um acidente de trânsito entre as províncias de Hubei e Hunan, na China. No dia seguinte, ela recebeu alta médica e, ao deixar o hospital com Qiang, estava profundamente confusa, mas começava a aceitar sua nova realidade. Tentava entender o que havia acontecido e como se adaptar à nova vida, mantendo a esperança de que pudesse retornar um dia ao seu corpo e à vida que conhecia. A experiência proporcionou uma introspecção profunda sobre identidade e percepção da realidade, misturando elementos de uma experiência de quase morte com um deslocamento inesperado para um corpo e uma cultura estrangeiros. A protagonista lutava para reconciliar sua nova situação com suas memórias e desejos anteriores, enfrentando desafios emocionais e físicos, enquanto tentava compreender o significado de sua transformação e o futuro que a aguardava.